E agora o futebol. Depois de revelar uma suposta compra de um árbitro em uma partida, o supervisor de futebol do Cruzeiro, Beneci Queiroz, voltou atrás e desmentiu tudo o que havia dito ontem. O repórter Diogo Ramalho tem as informações para a gente. Pois é, André. Em um pronunciamento na manhã de hoje, o supervisor de futebol do Cruzeiro, Beneci Queiroz, tentou explicar as declarações que deu em uma entrevista no início da semana, dizendo que em um dado momento da sua história, o Cruzeiro teria subornado um árbitro de futebol para vencer uma partida. A gente, portanto, confere agora os pontos mais importantes deste pronunciamento. Criei uma história juntando duas personagens que, inclusive, trabalharam em período distinto no clube, o goleiro Vitor e o técnico Renan Andrade. Esse jogo nunca aconteceu, tudo que falei na entrevista foi um conto, foi uma imaginação de momento. Eu jamais presenciei ou ouvi dizer que o Cruzeiro tenha sequer cogitado fazer parte de qualquer esquema envolvendo árbitro de futebol. Reconheço que a minha declaração foi infeliz e inoportuna. E nunca imaginei, isto é a pura verdade, que pudesse ter uma repercussão negativa tão grande. Aconselhado pelo meu médico particular, Luiz Felipe, devo desacelerar um pouco as minhas atividades. Eu estou com uma pressão acima do limite e acho que este talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da minha vida. E as palavras do supervisor de futebol do Cruzeiro, Beneci Queiroz, em relação a essa questão de afastamento, de desacelerar um pouco das funções por pedidos médicos. A situação é a seguinte: a gente apurou logo após a fala do Beneci Queiroz. A informação que temos é que sobre ser afastado, tirar licença por um tempo ou demitido da instituição Cruzeiro Esporte Clube, esta situação estaria nas mãos do presidente Gilvande Pinho Tavares. Só para fechar, falando um pouco das atividades dentro de campo, David hoje pela manhã promoveu um treinamento coletivo. Começou na defesa Manuel ao lado de Bruno Rodrigo, Fabiano permanecendo na lateral direita e depois Dedé ganhou a vaga de Bruno Rodrigo no time. Eu volto com você nos estúdios da Band, André. Um abraço. Um abraço para você também, obrigado pelas informações. E olha só, uma pesquisa encomendada pela BH Trans apontou que os belo-horizontinos não estão nada satisfeitos com o serviço de transporte público na capital. De 1995 para 2015, o percentual de passageiros que consideram o serviço bom ou ótimo despencou de 35% para 13%. A repórter Luciana Viana foi conferir os motivos de tanta reclamação. A mensagem é de boas-vindas, mas o passageiro do transporte público de ônibus em Belo Horizonte não está satisfeito e cobra melhoria. Uma pesquisa feita no ano passado com 1.350 passageiros, a pedido da própria BH Trans e divulgada essa semana, mostra que 47% dos entrevistados classificam como ruim ou péssima a prestação de serviço do transporte público de ônibus em Belo Horizonte. E as opiniões ouvidas das pessoas nos pontos de ônibus e dentro dos coletivos retratam bem essa insatisfação. Péssimo, muito péssimo, porque eu pego 3 ônibus, todos os 3 que eu pego é a mesma coisa, sempre lotado, cheio demais, pessoas empurrando a gente, o móvel não teve melhoria alguma. A passagem muito cara, muito mal acomodado, a gente fica dentro do ônibus. Os ônibus demoram muito, sempre estão cheios, além da qualidade deles serem muito ruins. De acordo com este especialista, a pesquisa reflete o esperado, o declínio na qualidade do serviço de transporte público, uma vez que não há investimento em outro tipo de transporte. A grande limitação é que em Belo Horizonte nós só temos um modal de transporte, que é o ônibus. Por quê? O chamado metrô de superfície, que é um trem, ele está muito na periferia e o carregamento de passageiros é muito pequeno. Segundo o especialista, ainda que tenham sido instalados corredores para o bom desempenho do MOVE, quando eles se juntam aos carros, a história é outra. São canaletas que segregam o sistema de transporte público, mas só em 2 avenidas, que lá melhorou, que é a Avenida Antônio Carlos e a Avenida Cristiano Machado. Mas, no restante da cidade, quando ele sai da canaleta, ele enfrenta o grande problema que é o trânsito. Ele então concorre com os carros. Então, ele não tem precisão, você não consegue, com um quadro horário que ele
esteja presente naqueles momentos. De acordo com o especialista, o sistema de transporte público em Belo Horizonte é primitivo e que a topografia da cidade não pode ser usada como desculpa para a instalação de estações do metrô, por exemplo. A topografia é simplesmente vencida por novas tecnologias. O que falta planejamento, vontade política para que a gente canalize recursos no governo municipal, estadual, fazendo convênios, e federal, para que a gente possa fazer essas grandes obras. Assim fez São Paulo, está fazendo o Rio de Janeiro. Solução imediata não há, mas existe uma melhor opção. Um metrô leve, chamado monotrilho. Isso foi implantado em São Paulo, né? Mas não, resolvemos, quer dizer, o governo optou por fazer a implantação do MOVE. Então nós deixamos de ter eficiência e capacidade num sistema bem mais robusto. Enquanto não houver melhorias no transporte público de ônibus em Belo Horizonte, as reclamações devem continuar. Demora, não tem horário. Demora muito e está muito cheio. Mesmo quem está sentado não tem muito conforto, porque a gente caindo em pé, cima do outro. Quem paga está reclamando, né? É uma tristeza, né, gente? E veja a seguir, tudo para não perder dinheiro. Restaurantes da capital derrubam preços para atrair e conquistar os clientes. A gente volta com a reportagem daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Jornal Band Minas. Oferecimento